repreende todo roubador de palavra, toda falta de atenção, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para impedir para o teu povo de entender e receber a tua palavra. Ó Deus, que a palavra, Senhor, ó Deus, que sair da boca do teu servo, não vai ser o mesmo, mas vai ser uma palavra, Senhor, para alimentar, uma palavra, Senhor, que venha trazer libertação, salvação, transformação de novo. Deus, Senhor, agora eu te peço, usa o teu filho, Senhor, ó Deus, como tu queres neste lugar. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, já podemos sentir a presença do Senhor em nosso meio. Eu quero só compartilhar com os irmãos uma palavra, livro de Marcos, capítulo 2, de versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, de versículo 1 em diante. Que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra ao qual Deus palestrou no meu coração por esta manhã. Louvado seja Deus, culto de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 2. Todos acharam? Aleluia, vou ler para nós ganharmos tempo. Que diz assim: e algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares da porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. Repete comigo: um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizem este assim blasfêmio? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Só que aqui, irmão, pode tomar seu assento essa noite. Uma palavra bastante conhecida. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus agora ele vai resolver novamente voltar em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus habitou. Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus realizou alguns milagres. Mas como nós sabemos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não parava, ele fazia obra. Quando ele não estava em uma cidade, ele estava em outra. E Jesus ele não parava, ele fazia obra. Por isso que Jesus disse para o homem que queria seguir a Jesus disse, aquele jovem, ele disse: Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus disse: as raponas têm ouvido, as aves do céu têm vindo, mas o teu filho não tem onde reclinar a tua cabeça. Jesus queria dizer para aquele jovem: você quer me seguir? Não vai ser fácil. Você quer me seguir? Não vai ser louvado seja o nome, você vai ter que largar tudo para me seguir. A Bíblia vai dizer que Jesus agora retorna em Cafarnaum. E a fama de Jesus já tinha corrido pelaquela cidade, porque naquela cidade Jesus tinha curado a sogra de Pedro.
Deus. Talvez você sobre essas portas, aí Deus está dizendo, você tem convidado alguém para a casa do Senhor, você tem sido um instrumento em convidar alguém para a casa do Senhor, mas eu tenho que ser consagrado para fazer a obra. Mas Jesus está dizendo nessa noite, você tem que ter alguém para a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que esses 4 homens vão lembrar de um paralítico. Esse paralítico está acamado em cima de uma cama. A Bíblia vai dizer que esses 4 homens agora vão resolver pegar aquele paralítico e levar aquele paralítico até Jesus. Mas isso me chama bastante atenção, porque esses 4 homens, louvado seja o nome do Senhor, eles têm uma qualidade muito grande, louvado seja o nome do Senhor. Eles não têm nome diante da Bíblia, mas eles têm uma qualidade muito grande para a qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eles têm fé, e além de eles terem fé, eles têm equilíbrio, e além de eles terem equilíbrio, eles são perseverantes. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles chegam com o paralítico, a Bíblia vai dizer que a casa está cheia, ao ponto, louvado seja como se quando eles não conseguiram entrar com aquele paralítico, mas eles saíram determinados. É hoje que nós vamos levar esse paralítico até Jesus. Nós não vamos voltar da mesma maneira com esse paralítico. É hoje que ele vai receber o seu milagre. A Bíblia diz que quando eles olham a porta está cheia, ao ponto de ninguém liberar o acesso para eles entrar. Mas a Bíblia vai dizer que eles vão descobrir o cenário. Isso me chama bastante atenção, porque eles vão ter uma estratégia para descer aquele paralítico até Jesus. Mas o que me chama bastante atenção é que eles estão determinados. Isso me chama bastante atenção, porque tem muitas pessoas parando no meio do caminho. Tem muitas pessoas que tentam hoje, não conseguiu, amanhã já está parando. Aí Jesus está falando, será que você saiu da tua casa determinado nessa noite? Será que você não saiu da tua casa? É você que terminou. É hoje que eu vou naquele culto e tem que ser para receber esse culto. A Bíblia diz que quando eles chegam no paralítico, na porta, ninguém vai liberar o acesso para eles entrarem. Porque louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, alguém entrasse nessas portas necessitado, com certeza nós ia liberar o acesso para ele entrar. Mas naquela época as pessoas só pensavam em si próprios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens estão tão determinados que eles vão pensar, olha, vamos descer pelo telhado. Eles vão dar uma estratégia para descer pelo paralítico. E eles estão determinados. Eu não vou pensar com o paralítico dessa forma. Hoje ele vai sair com a sua cura. É hoje que ele vai voltar. Essa vergonha que ele está passando vai cair por terra dessa noite. E o que me chama bastante atenção é que além deles saírem determinados, eles vão ter equilíbrio. Por quê? Porque aqueles 4 homens vão pegar o paralítico na tua cama, eles vão colocar no teu ombro. Então percebe que eles estão determinados, mas eles também têm equilíbrio. Por quê? Porque eles estão na mesma concordância. Se uma tropeçar, o paralítico é caído, mas eles estão determinados. E além deles estar determinados, eles têm equilíbrio. Mas será que você entrou por essas portas? É você que está tendo equilíbrio na presença do Senhor? É porque tem muita gente hoje em dia querendo conduzir paralítico até Jesus, mas não tem equilíbrio. Tem muitas pessoas caindo hoje, por quê? Porque quer conduzir paralítico até Jesus, mas não
dizendo: o avivamento vem de dentro para fora. O avivamento não vem no pula-pula. O avivamento não vem no rodar. O avivamento vem, louvado seja o nome do Senhor. Esses 4 homens estão tendo amor também. Porque além das pessoas estar dentro da casa, todo mundo pensando em si próprio, eles vão pensar em alguém que está necessitado. Isso é muito importante. Eles têm amor, eles têm equilíbrio, eles são perseverantes. Porque eles têm amor, louvado seja o nome do Senhor. Porque a casa estava cheia. E quem estava dentro da casa não estava pensando no paralítico. Quem estava dentro da casa só estava pensando em si próprio. Aí Jesus está dizendo: será que você só está pensando em você? Ou você está pensando em alguém que está necessitado? Aí Jesus está dizendo: eu penso em você, mas pensa também em alguém que precisa. Você conduzir. Isso me chama bastante atenção. A Bíblia diz que o paralítico está sendo conduzido por 4 homens. Como eu já disse, não tem nome na Bíblia, mas eles têm obra diante de Deus. Por quê? Porque está tendo amor. E além de estar tendo amor, estão tendo equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ter equilíbrio, ele sai determinado. E isso é muito importante para nossas vidas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos pensar em nós mesmos só. Temos que pensar no nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O que está acontecendo no dia de hoje eu vou pensar só em mim. A Jesus está dizendo: não adianta nada você pular, você rodar, você compartilhar. Mas de nada adianta se não tiver amor. Temos que ter amor com o próximo. Temos que ter amor para com o próximo. Por que eles estão tendo amor? Porque eles estão conduzindo alguém que está necessitado de Jesus. A casa está cheia. Quem está dentro não consegue sair. Quem está fora não consegue entrar. Ninguém está pensando nesse paralítico. Mas louvado seja o nome do Senhor. 4 homens vai lembrar desse paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles vão conduzir esse paralítico até Jesus. Eles têm amor, têm equilíbrio, eles são perseverantes. Aí Jesus manda te dizer nessa noite: louvado seja o nome do Senhor. Tenha amor ao teu próximo, mas também antes de conduzir o paralítico, tenha equilíbrio. Tem muito crente desequilibrado. Tem muito crente hoje em dia desequilibrado. Qualquer lutinha já está saindo da presença. Qualquer coisinha já está pulando fora do barco. Aí Jesus está dizendo: o avivamento, louvado seja Deus para fora. Não adianta rodar, pular, sapatear. E não tem equilíbrio, não tem amor. E ainda não está determinado. Quem está determinado hoje não recebeu, mas amanhã vai ter outro. Quem está determinado, louvado seja o nome do Senhor. Pode até que você não viu hoje, mas amanhã está pensando de novo. Aí Jesus está dizendo: a bênção não chegou ainda, persevera. A bênção não chegou ainda, continua. A bênção não chegou ainda, persevera na presença. Persevere. Porque a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a igreja se reúne pela vida de Pedro em oração. A igreja está gravando resultado da oração da igreja. O anjo vai dentro do braço e liberta Pedro. Mas quando Pedro bate na porta, ninguém acredita. Aí Jesus está dizendo: continua orando. É porque o Pedro vai bater na tua porta. Louvado seja, continua orando, porque aquele lá que você está gravando vai bater na tua porta. Vai bater na tua porta. A tua oração não tem sido igual. Persevera. Mas tenha equilíbrio. A luta bater na tua porta. Isso me chama bastante atenção, porque a Bíblia vai dizer que eles vão conduzir esse paralítico até Jesus. E quem está na porta não vai liberar o acesso. Porque a multidão nunca vai liberar o acesso para você chegar no objetivo. A multidão nunca vai liberar o acesso para você chegar no propósito. Aí Jesus manda te dizer: ainda que a multidão não libere o acesso, peça
severa. Você vai ter que romper barreira para chegar no objetivo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio arrastando, a multidão não liberou acesso, ela veio por baixo e tocou. A Jesus está me dando persevera. Eu vou dar na honra do Senhor nessa noite. É porque você vai perseverar em Jesus. Eu fico nessa palavra no teu coração. Tenha amor, tenha equilíbrio e persevera. Porque aqueles 4 homens perseveraram. Quando eles olharam para a porta, ninguém liberou acesso, mas eles vão pensar, olha, nós viemos determinados. Com o paralítico dessa forma, nós não podemos voltar. Aí eles lembraram que naquela época o telhado era feito de madeira com palha e de barro. Eles vão lembrar e vão abrir o telhado para descer o paralítico. E quando eles descem o paralítico, louvado seja o nome do Senhor, Jesus cura o paralítico e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Mas tinha alguém dentro da casa que não estava, louvado seja o nome do Senhor, satisfeito com a cura daquele paralítico. Jesus vai dizer: é mais fácil ele ver o paralítico, é perdoado estão os teus pecados, ou pega a tua caminhada. Mas Jesus está mandando dizer essa noite: ele fazer algo sobrenatural na tua vida, para aqueles que não acreditam, porque a Bíblia diz que aquele paralítico ele recebeu a sua cura, mas teve alguém para levar ele até Jesus. Mas se você parar para analisar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 também, havia um posto na porta do templo. A Bíblia diz que todos os dias aquele posto era colocado no mesmo lugar, no mesmo objetivo, e era tanta vergonha para aquele posto, que além de ele pedir esmola, ele nem olhava para o rosto da pessoa, ele só estendia as duas mãos e a pessoa dava esmola. E muitos religiosos entravam pelas portas e davam esmola, mas Jesus palestrava no meu coração: meu filho, sabe por que aquele paralítico, aquele posto ficou 30 anos, que outro na porta do templo? É porque quem estava dando esmola para ele estava incentivando ele a permanecer naquela posição. Mas Jesus está dizendo: eu nunca louvado seja o nome do Senhor. A sua estratégia, libera a palavra, libera a palavra, libera o louvor. Aquele paralítico ele recebia, aquele posto ele recebia esmola, e quando ele recebia esmola, louvado seja o nome do Senhor, ele recebia na segunda, na terça ele retornava. Por quê? Porque esmola não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é a palavra do Senhor. Aquele recurso ele recebe na segunda, na terça ele volta. Ele recebe na terça, na quarta ele volta. Ele recebe na quarta, na quinta ele volta. É porque ele estava acostumado a viver daquela maneira. Aí Jesus palestrava no meu coração: ele estava alimentando ele com moeda, estava incentivando ele a permanecer naquela posição. Será que você tem liberado a palavra, ou você tem alimentado essa pessoa a permanecer nessa posição? A palavra de Deus pode ser dura, mas ela cura, porque um dia liberaram uma palavra sobre a minha vida, e hoje eu estou aqui porque eu recebi uma palavra dura. Jesus está dizendo: libera a palavra nessa noite, para de passar a mão na cabeça, libera a palavra da verdade, porque a palavra da verdade ainda cura, a palavra da verdade ainda liberta, a palavra da verdade ainda transforma. Aquele povo recebe a transforma, e ele vai permanecer naquela maneira. Ele estava tão acostumado a viver daquela maneira, que Pedro e João liberam a palavra. A Bíblia vai dizer que quando Pedro e João liberam a palavra, rapidamente seu tornozelo se firmava. Ele já tinha recebido a cura, mas por ele permanecer naquela posição por muito tempo, aí Pedro está dizendo: já liberei a palavra, você já foi curado. Então, por você estar muito tempo nessa posição, você não está acreditando. Não vou estender as mãos. Olha, levanta e anda. Aí Jesus está dizendo: já liberei a palavra. A pergunta é: pessoa, louvado seja o nome do Senhor,
Ezequiel estava deitado, não. Ezequiel estava sentado, não. Deus não faz Ezequiel se colocar de pé. É que Deus queria que Ezequiel permanecesse na posição. Deus está dizendo: eu só vou fazer o que eu tenho para fazer na tua casa quando você se colocar na posição. A palavra já foi liberada. A palavra do levanta e anda já foi liberada. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que segurar na posição ou você vai se levantar? A Jesus está dizendo: levanta e anda. A palavra já foi liberada. A dentro da sua casa, mas também na sua casa você é. Aleluia. Coloca sobre os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus palestrava no meu coração. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor paralíticos. A palavra já foi liberada, mas não está acreditando. É necessário alguém pegar na mão e entregar alguma coisa. Jesus está dizendo: a palavra já foi liberada, meu filho. A palavra já foi liberada, minha filha. É necessário você louvar o Senhor do Senhor. É levantar e andar, porque grande coisa Jesus quer fazer dentro da tua casa. É grande coisa Jesus quer fazer no meio da tua parentela. É para você que fica prostrado por quê? Aí Jesus está dizendo: será que você vai ficar? Eu faço o homem no tempo de festa? Senhor, eu vou ter que doer, mas vem na minha frente. Aí Jesus está dizendo: será? Mas eu vou ter que descer na terra para me falar contigo.
esmola não muda a vida de ninguém. O que muda a vida do homem e da mulher é a palavra revelada dos altos dos céus. A Jesus está dizendo, para de acreditar em qualquer pessoa. A maior profecia está aqui, ó. A palavra do Senhor é justa, que nos leva até a vida eterna. Jesus está dizendo, eu tenho uma morada preparada para ti, eu tenho uma morada preparada para ti naquele grande dia, mas tem aí inimigo quando a luta vir, eu tenho inimigo quando a luta bater na tua porta. Equilíbrio, irmão. Eu aprendi isso há 6 meses atrás, sobre a questão do equilíbrio. É você saber até o limite onde você pode chegar, é você saber dosar o que você vai falar, porque muitas das vezes você não tem um equilíbrio, você pode matar uma pessoa com aquilo que você fala. E muitas das vezes, irmão, eu perdia o equilíbrio, né? Mas eu preciso de alguém, aleluia, falar para me ter equilíbrio. Primeiramente, Deus, a minha esposa e eu posso dizer o meu professor. A primeira palavra quando eu fui recorrer a ele, ele falou: tenha equilíbrio, porque uma vez que tu tiver equilíbrio, tu vai ter momento para ouvir, momento para falar. Ou seja, se possível é mais fácil você ficar quieto, porque só assim você vai observar mais e vai ouvir mais e falar menos. É isso, é ter equilíbrio. Então que nesta noite nós devemos ter equilíbrio, aleluia, porque nós temos um limite, irmãos, e por todas as vezes nós perdemos a bênção porque nós ultrapassamos o limite. Deus falou para Adão, desta terra tudo comerás, mas aqui está no centro, não coma, porque uma vez que tu comer, tu morrerás. Ou seja, tinha um limite para Adão. E todos nós temos um limite. Nós morremos porque nós ultrapassamos o limite. Deus deu um limite para Adão. Come de tudo que tem nesse jardim, mas uma vez que tu comer desta árvore, do bem e do mal, tu morrerás. Ou seja, Deus limitou até onde Adão poderia chegar. E por que muitas das vezes nós estamos morrendo? Porque nós estamos ultrapassando o limite que Deus nos deu. Porque nós perdemos o equilíbrio e queremos, ir adiante. E persevere, irmãos. Lucas 18 diz que uma mulher viúva tinha uma causa para ser julgada. E ela perseverou. Então, veja que a perseverança, ela vai me levar no propósito a qual eu tenho, aleluia, buscado. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra a qual o Senhor liberou acerca, aleluia, da perseveração, da perseverança, da oração. Ele fala acerca para o seu discípulo através dessa mulher, aleluia, viúva, com aquele juiz no seu capítulo 18 de Lucas. Então que você possa ficar com a palavra como o pastor nos trouxe, aleluia, acerca, e se faz como aqueles 4, aleluia, porque aqueles 4, provavelmente todos eles tinham um problema, mas eles viram que o problema daquele paralítico era além do que eles tinham. E assim na minha e na sua vida, às vezes nós temos problemas, mas quando olhamos para a nossa direita, tem alguém que está passando por um problema pior do que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas para me retratar com a igreja, irmãos, quando eu chamei a nossa mãe missionária Vivi aqui, eu disse, aleluia, que não teria uma outra pessoa melhor que não seria ela, aleluia, para orar pela vida de nossos irmãos. Não querendo dizer que você não seria também uma pessoa de importância, mas eu quis dizer acerca do que a minha esposa dele. Amém? Então não se sinta diminuído, ou não se sinta ofendido com a palavra dos irmãos. Só foi apenas como um ditado, como muitas das vezes é usado. Todos vocês são valiosos, todos nós somos valiosos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus deu a tua própria vida diante daquele madeireiro. Amém? Todos entenderam? Eu vou estar passando para o meu pastor presidente nesta noite de hoje. Eu agradeço mais uma vez.
adotei só uns alunos para fazer segundo instrumento aí. Irmãos, o nosso evangelismo é sábado, é isso? Não sei o horário que nós vamos sair para evangelizar, mas à noite nós temos uma cruzada evangelista depois do evangelismo. E à noite vai ser 7h30 ali na Double Estadão, é isso? Double Estadão, esquina com a 10, acho que é a 10 e a 13, ou 10 ou 14, se não me engano, o local ali onde vai ser, né? Nós já estamos prometendo essa cruzada evangelística. Irmãos, bem baixinho aqui, se você parar para ver agora, se você vai sair agora e vai acabar o curso, você vai sair. Aqui está um antro de prostituição. Abriu aqui a esquerda aqui agora, a direita. Ali, irmão, está tomado de pessoas debaixo de álcool. Mas eu falei uma coisa, eu fui no seminário e Martim Monteiro falou uma coisa para mim. Professor, muito razoável. Ele falou que ele era gente de uma igreja, PNK, aqui no Rocha. E tinha um bar de fome, pastor. Foi o melhor momento, nem mais alto. Enquanto o bar